Galera, em Bach, quando a gente vai pro futuro da obra, a gente vê feitos absurdos. Só que quando vamos para os primórdios, tudo é mais comedido. Mas existe um momento onde tudo isso começa a mudar. O nível humano, entre aspas, começa a ser massivamente superado a partir de um acontecimento que iremos contar hoje. Mas antes vamos retornar para o começo da história, até chegarmos no dia que Baki foi visitar as montanhas de Hida. Essa história começa com Kitazawa num dia, andando pelas ruas de Tóquio. Ele era encontrado por 3 delinquentes que o provocavam. Ele e seus 100 homens tinham perdido para um garotinho. Percebendo que seu respeito estava na lama, Kitazawa apostava na violência. Ele começava a espancar os delinquentes. Com um golpe para cada, os 3 eram neutralizados. O líder do trio caía por último e era pisoteado. Os jovens delinquentes se desculpavam e Kitazawa saía irritado. Afinal, Baki tinha arruinado a sua vida. E aqui, galera, vocês percebem a força desse personagem? Imagina um homem que é capaz de vencer 3 delinquentes na rua facilmente. Esse cara é forte. E ele mais 99 pessoas foram enfrentar o Baki. Então olhem o nível da coisa. Enquanto ele caminhava, galera, tinha um momento em que ele encontrava Kizaki, o braço direito de Hanayama, que o chamava. Na hora, Kitazawa percebia que se tratava de um Yakuza e de repente alguém grande chegava. Hanayama parava na sua frente acendendo um cigarro e Kitazawa olhava assustado. Hanayama ficava encarando e Kizaki dizia: "O que você sabe sobre o segundo chefe?" Desesperado, Kitazawa dizia que não sabia de nada, ele era um ninguém e de forma alguma ele queria problemas, ele só estava passando pela rua. Nessa hora, Hanayama pegava ele pelo rosto e dizia: "Eu vou te matar." Kitazawa tremia e divagava. Uma frase clichê como essa soa nos meus ouvidos como se eu a escutasse pela primeira vez. Ele se mijava e Hanayama dizia: "Eu quero que me fale sobre o Baki Hama." E naquele dia, galera, Kitazawa contou tudo o que ele sabia. A altura de Baki, seu peso, velocidade e força. Como era a sua presença e o quão ameaçador o garoto era. Ele contou o que ele achava que era o melhor para derrotá-lo. Ele passou todas as informações que ele obteve ao longo do tempo. Depois de muitos minutos, Kitazawa finalizava contando onde Baki morava. Hanayama jogava mais um cigarro no chão, colocava sua mão extremamente pesada no ombro de Kitazawa e agradecia. Ele se retirava, Kizaki dizia que isso era tudo. Ele dava um pacote de dinheiro para o delinquente pelas informações e se retirava. Kitazawa via eles indo embora e caía no chão quando a pressão do Yakuza mais forte de todos ia embora. E paralelo a isso, galera, Baki estava sendo levado para casa após a sua luta contra o campeão mundial Yuri. Ao chegarem, o treinador olhava assustado para a casa de Baki. Ela era lotada de pichações com ameaças. Baki explicava do que se tratava e ele dizia que o dinheiro do táxi que eles pagaram em breve seria reembolsado. O treinador dizia para ele não se preocupar. E nessa hora, galera, alguém chegava no local. Era a mãe de Baki. Os rapazes ficavam impressionados e a mãe do Baki dizia: "Filho, eu soube que você perdeu para Yuri Chakovsky." Eles perguntavam como ela tinha acesso àquela informação, afinal tinha acabado de acontecer. E ela continuava: "Depois de todo o treinamento que você passou, ainda é capaz de ser tão fraco? Se não consegue nem vencer um campeão mundial, você deveria desistir. Mas caso queira continuar, eu posso contratar os melhores mestres do mundo para treiná-lo novamente." Humildemente, Baki agradecia e ele dizia: "Eu já tenho essa casa e minhas contas pagas por você, mãe. Eu já tenho mais que o suficiente para alcançar meus objetivos." Nesse momento, a mãe de Baki chegava até ele e dava um beijo no seu filho. Os rapazes ficavam sem entender absolutamente nada, e ela saía dizendo: "Por favor, torne-se forte, meu amor, ainda mais forte do que o seu pai." Ela ia até o carro e falava: "Se precisar de qualquer coisa, venha falar comigo. Eu coloquei bastante dinheiro na sua conta caso precise de algo." Ela entrava no carro e lá dentro ela dizia:
Filho, você tem um caminho difícil pela frente, lutando contra o campeão mundial e eventualmente irá enfrentar o Yakuza número 1 do Japão. A cena cortava para momentos depois, onde Baki cozinhava sem parar, até que ele finalizava e suas malas, roupas, pesos, equipamentos de treino e muito alimento nos era mostrado. E Baki dizia: eu pensei num menu completo, alimentos com alta proteína, alta vitamina, baixo custo e pouca caloria. Fora que eles servem para serem estocados a longo prazo se eu precisar. Então eu estou pronto para partir. Ele saía e se perguntava com uma mala gigantesca com tudo amarrado: será que eu tô levando muita coisa? Não, esse tanto tá bom. Tudo que eu preciso tá aqui. Ele partia para ficar mais forte e deixava um bilhete na sua porta. Fui embora para as montanhas. A cena cortava para o dia seguinte de manhã num local da prefeitura de Gifu, no Japão, mais especificamente nas montanhas de Hida. Lá uma serpente surgia no caminho e era pega por um militar que explorava a região. Ele a matava, tirava a pele do animal, tomava seu sangue e a cortava em diversos pedaços. Em seguida nos era mostrado o grupo se alimentando, e de repente todos percebiam que tinha algo chegando. Eles olhavam, apontavam suas armas e perguntavam quem era. De repente eles escutavam os passos e alguém se aproximava. O militar mandava o caminhante se identificar, e Baki subia as montanhas ofegante. Ele olhava para os homens que o olhavam de volta e Baki perguntava quem eram eles. Os militares diziam que eles eram os guardas florestais que guardavam o local. Mas por que ele subia a montanha? Baki dizia que veio buscar por pessoas fortes. Em seguida, mandava eles abrir caminho e voltava a subir a montanha. Um dos militares dizia: essa mochila dele é muito maior que as mochilas militares de 5 quilos. Isso é incrível. Olha o tanto de peso que esse garoto tá levando. Fora que a próxima parada é só daqui 10 quilômetros. Que garoto incrível. Espero que ele fique bem. Assim o dia passava. O sol começava a se pôr. Baki se hidratava, voltava a caminhar, até que rapidamente ele chegava numa casa grande, lá nas montanhas. Ele caía aliviado por ter chego, porém na mesma hora ele era erguido. Um gigante o segurava e dizia: faz tempo que eu não vejo um rosto humano, e você aparenta ser saboroso. Baki sorria e reconhecia aquele gigante. Era um velho amigo seu e da sua família. Em seguida, Andou o reconhecia de volta. Ele perguntava sobre o seu pai Yujirohama, e eles conversavam bastante, como velhos amigos se encontrando novamente. Até que o tempo se passava e a hora do jantar chegava. Andou servia muita carne e dizia: essa quantia de carne é demais até mesmo para alguém como Yujirohama. Mas comer tanto foi o que me ajudou a crescer. Toda a força que carrego nos meus braços vem do alimento. E assim, galera, eles comiam toda aquela porção enorme de carne. Andou, bebia bastante e dizia eventualmente: então você perdeu para um mero boxeador? Baki dizia: ele não é um mero boxeador, é um campeão mundial. Andou virava sua bebida e dizia: fraco. Baki se irritava e Andou continuava: se quer ficar forte, venha comigo. Eles saíam para fora da casa e lá Andou dizia na frente de um machado: quando Yujirohama veio pra cá, nós fazíamos isso diariamente. Nós competíamos entre si. Veja como é, garoto. Ele se preparava e cortava. Baki e o solo tremiam com o impacto. Um tronco de uma árvore tinha sido aberto ao meio com um único movimento. E Andou dizia: quando conseguir fazer isso, aí sim você terá uma luta com esse boxeador. Na verdade, você será capaz de vencê-lo. Em apenas um mês treinando aqui, você terá minha força e tudo vai mudar. Um tempo passava e Baki treinava como um louco, até que ele se lembrava de uma conversa que ele teve com Andou. Lá ele disse que queria acampar no Monte Yasha sozinho. Andou ficava preocupado e perguntava se ele sabia de fato o que era aquele lugar. Baki dizia que sim, ele sabia, seu pai contou para ele. Andou falava: Baki, ir para tal lugar é como mandar uma criança para desbravar os guetos de Nova York. Você não está subestimando a montanha?
Bak erguia seus braços tremendo e dizia: "Não, pelo contrário, só de pensar no Yasha eu fico tremendo. Se eu quero ser forte, não posso evitar esse desafio." Andou dizia: "Então você tem ideia do que tem lá em cima. Sabe que pode sequer voltar para casa depois de enfrentá-lo, né?" Bak gritava que ele iria fazer isso, Andou querendo ou não, e em seguida ele já percebia que tinha sido mal educado. Ele se desculpava e o gigante dizia: "Está tudo bem, passe a noite aqui e quando o sol nascer, eu te levarei até lá." Bak agradecia e a cena voltava para o presente, onde ele treinava sem parar. Em um momento ele ficava extremamente cansado e o saco de pancadas o acertava. Ele caía no chão e repousava olhando as estrelas. Ele acendia uma fogueira em seguida e nos era mostrado, galera, ele já estava de frente com a caverna de Yasha. Ele começava a treinar no supino e enquanto fazia suas repetições ele se lembrava de Andou dizendo quando levou: "Bak, pegue esse machado. Normalmente, a maior criatura que você irá enfrentar aqui é um urso." Bak dizia que ele podia enfrentar qualquer animal sem grandes problemas. Andou ficava olhando preocupado e Bak dizia: "Eu sei, existe outra criatura que vive aqui além de ursos, né?" Andou pegava um pouco de ar e dizia: "Ele tem mais de 2 metros de altura e tem mais de 150 anos. Ele é como um demônio que se esconde no escuro. As pessoas o chamam de Yashazaru, ou simplesmente o macaco de Yasha. Se você encontrá-lo, largue tudo imediatamente e corra. Se esconda se conseguir. Ele é um monstro sem igual. Ele é cruel e é aterrorizante." Bak olhava para o machado e devolvia. Em seguida dizia: "Obrigado, Sr. Andou, mas eu não preciso dessa arma." Andou se irritava e o golpeava em seguida. Bak saía do golpe e agradecia novamente. Ele enfatizava: "Muito obrigado pelo seu conselho, mas eu quero enfrentar esse monstro de mãos nuas, Sr. Andou." A cena voltava, galera, mais uma vez para o presente e Bak terminava de se exercitar. Ele começava a jogar alguns golpes no ar, até que de repente uma sombra surgia atrás dele. Algo pegava o peso que ele treinava e começava a entortá-lo. Bak olhava para trás e a silhueta de um macaco gigante entortando a barra de ferro aparecia. Nessa hora, o garoto tremia, só que de repente um machado chegava voando e batia nas costas de Yashazaru. Porém, galera, ele sequer causava um dano significativo. O Sr. Andou aparecia e dizia para Bak fugir imediatamente. Ele puxava um facão e parava na frente do animal. Ele atacava e o corte acertava o peito da fera. Porém, sequer atravessava aquela pele extremamente dura. O macaco zombava da situação e Andou continuava. Ele atacava, agora mirando o rosto, mas Yashazaru quebrava o facão com uma mordida. Andou na hora se preocupava e Bak não tinha reação para fazer nada. Sem dar muito tempo para a fera, Andou lançava um golpe. Quando o ataque chegava, Yashazaru respondia com a boca aberta no punho. Ele chacoalhava em seguida de um lado para o outro e mordia os dedos do gigante. Ele os arrancava e engolia. Bak avançava para tentar fazer algo naquela hora, mas ele era acertado e com um golpe a sua consciência sumia. Ele ia para cima de uma árvore e caía. Quando ele batia no solo, ele recobrava a consciência e ele entendia o nível do seu oponente. De repente, um grito ecoava pela floresta. Bak olhava e escutava Andou pedindo por ajuda. A fera colocava a mão na barriga do gigante e apertava. O intestino de Andou saía para fora e ele gritava. Bak nessa hora se mijava, porém pegava forças da onde não tinha e ia para cima. Ele pegava uma lamparina e jogava na fera. Um pouco de fogo preenchia o animal, mas ele não parava. Bak decidia pegar um galão de gasolina e jogava. O animal começava a pegar muito fogo e ele saía correndo para dentro da caverna. O garoto ia chorando até Andou, que colapsava de dor no chão, e os animais escutavam aqueles gritos ecoando pelas montanhas. Até que Bak, galera, pegava cordas e chorando com aquele choque de realidade, ele pegava o gigante pelas costas. Suando, com dor, chorando, ele caminhava pelas montanhas, até que ele finalmente chegava na casa e colocava Andou para repousar.
Em seguida, ele pegava uma bebida alcoólica, colocava um pouco na boca e cuspia nos ferimentos expostos do seu amigo. Em seguida, ele jogava mais bebida e Andou pedia para ele pegar pólvora. Baki pegava vários projéteis e Andou pedia para ele despejar toda a pólvora daquela caixa. Em seguida, ele jogava no seu ferimento, mordia uma toalha, pegava fogo e explodia seu ferimento. Ele gritava muito alto, se contorcendo de dor, porém seu ferimento tinha sido cauterizado. Ele pedia para Baki chamar ajuda. O garoto apertava um botão e uma unidade especial era acionada. Os soldados localizavam o chamado e dizia que era Andou nas montanhas, chamando por ajuda. Um helicóptero era enviado imediatamente para socorrê-lo. A cena voltava para Baki, que estava lá fora, esperando ajuda e pensativo sobre o acontecido. Ele divagava. Eu nunca considerei a luta como algo divertido. Eu me gabava porque as pessoas me temiam, mas quando lutei contra um profissional de alto nível, eu aprendi uma lição. Mas ainda assim eu me considerava corajoso. Mas olha só pra mim agora, tremendo e morrendo de medo. No momento, esse monstro deve estar repousando. Ele ligava o sinalizador, apontava para cima e continuava pensando. Eu não posso subestimar novamente o poder dessa criatura. Nessa hora, o helicóptero chegava, Baki dizia onde Andou estava e ele era levado. Em seguida, pediam para Baki subir, e o garoto dizia que não. Ele tinha coisas para resolver. O homem da unidade especial dizia que se acontecesse algo, ele deveria chamar por eles imediatamente. E nessa hora, galera, Baki sentia algo olhando para ele. A cena ia para longe e numa árvore, Yashazaru notava todos indo embora e Baki ficando sozinho. Agora era Baki contra um monstro e ele não teria ajuda de ninguém. E assim, galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, eu conto com seu like, com a sua inscrição. Caso tenham interesse em vídeos de Kengan Ashura, Solo Leveling, cogitem virar membros, porque como não podemos postar esses vídeos aqui no canal, galera, senão levamos strike, a gente tá postando exclusivamente no clube de membros. Caso queira acompanhar o meu projeto Jack Rama, é só me seguir no Instagram, @GetterZ. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!